Os 10 mandamentos são um conjunto de regras da Bíblia. Especificamente, eles estão no Antigo Testamento. Judeus, cristãos e até muçulmanos os respeitam. Essas regras foram dadas a Moisés, um profeta, no Monte Sinai. A história diz que Deus os entregou a Moisés em tábuas de pedra. Essas regras têm milhares de anos. Os 10 mandamentos são muito importantes. Eles afetam leis e cultura. Muitas sociedades têm leis baseadas neles. Eles falam sobre como viver uma boa vida e tratar os outros. Neste ensaio em vídeo, vamos analisar cada mandamento. Vamos aprender sobre sua história. Vamos ver sua influência. Também vamos pensar sobre o que eles significam hoje. Vamos começar nossa jornada pelos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é sobre lealdade. Ele diz: "Não terás outros deuses diante de mim." Isso significa adorar apenas um Deus. Nos tempos antigos, as pessoas adoravam muitos deuses. Essa regra era muito diferente. Este mandamento foi dado aos israelitas que estavam saindo do Egito. O Egito tinha muitos deuses. Essa regra os ajudou a permanecer unidos e fortaleceu sua fé. Seguir este mandamento foi difícil. Outros grupos não gostaram, mas os israelitas permaneceram leais. Esta regra era sua identidade. Hoje, este mandamento ainda é importante. Ele ensina lealdade e fé. Ainda é um guia para muitos. O segundo mandamento é sobre ídolos. Ele diz: "Não farás para ti imagem de escultura." Isso significa que não podemos ter estátuas ou imagens de deuses. Nos tempos antigos, os ídolos eram comuns. As pessoas os faziam para adorar seus deuses. Este mandamento também era para os israelitas. Eles foram tentados pelos ídolos que viram no Egito e em outras terras. Essa regra era para manter sua fé pura e focada em um Deus. Não fazer ídolos foi uma grande mudança. Foi difícil para muitos aceitarem, mas este mandamento era claro. Era sobre adorar o invisível. Hoje, este mandamento ainda é seguido. Ele nos ensina sobre fé e foco. É sobre crença interior. O terceiro mandamento é sobre respeito. Ele diz: "Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão." Isso significa não usar o nome de Deus de forma errada. Nos tempos antigos, os nomes eram poderosos. Usar um nome incorretamente era sério. Este mandamento era para os israelitas os manterem respeitosos. Hoje, este mandamento ainda é importante. É sobre honrar o que é sagrado. Ainda é um guia para muitos. Seção 5. O quarto mandamento. O dia de sábado. O quarto mandamento é sobre descanso. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Isso significa tirar um dia de folga. É sobre descanso e adoração. Um presente para os israelitas. Um dia para parar e adorar. Isso os tornou diferentes. Hoje, o sábado ainda é guardado. Muitas pessoas tiram um dia de descanso. Ele ensina equilíbrio e confiança. Seção 6. O quinto mandamento. Honrar pai e mãe. O quinto mandamento é sobre família. Ele diz: "Honra teu pai e tua mãe." Isso significa respeitar seus pais. É sobre laços familiares. Nas sociedades antigas, a família era fundamental. Os pais eram os líderes. Este mandamento era para os israelitas manterem a família forte. Era para ensinar respeito e cuidado. Honrar os pais era importante. Era sobre ouvir, ajudar e ser grato. Essa regra mantinha as famílias unidas e a comunidade forte. Hoje, este mandamento ainda é importante. Ele nos ensina sobre respeito e família. Ainda é um guia para muitos. Seção 7. O sexto mandamento. Não matar. O sexto mandamento é sobre a vida. Ele diz: "Não matarás." Isso significa não tirar uma vida. É sobre respeito pela vida. Nos tempos antigos, a vida era frágil. Este mandamento era para os israelitas protegerem a vida e manterem a paz. Era sobre valorizar cada pessoa. Não matar era uma regra importante. Era sobre justiça e igualdade. Era sobre proteger os inocentes.
Esta regra era para manter a sociedade segura e a comunidade forte. Hoje, este mandamento ainda é fundamental. Ele nos ensina sobre o valor da vida e da paz. Ainda é um guia para muitos. Seção 8. O 7º mandamento, adultério. O 7º mandamento é sobre o casamento. Ele diz: não adulterarás. Isso significa ser fiel ao seu cônjuge. É sobre lealdade. Nos tempos antigos, o casamento era vital. Era o alicerce da família. Este mandamento era para os israelitas manterem os casamentos fortes. Era para ensinar lealdade e confiança. O adultério era um problema sério. Ele destruía famílias e causava dor. Esta regra era para proteger os relacionamentos. Era para manter o amor e a confiança vivos. Hoje, este mandamento ainda é relevante. Ainda é um guia para muitos. Seção 9. O 8º mandamento, roubo. O 8º mandamento é sobre honestidade. Ele diz: não furtarás. Isso significa não pegar o que não é seu. É sobre respeito pelos outros. Nos tempos antigos, o roubo era comum. Este mandamento era para os israelitas manterem a sociedade justa. Era para ensinar respeito pela propriedade. Não roubar era uma regra importante. Era sobre honestidade e justiça. Era sobre justiça. Esta regra era para manter a confiança na comunidade. Era para proteger os direitos de cada pessoa. Hoje, este mandamento ainda é importante. Ainda é um guia para muitos. Seção 10. O 9º mandamento, falso testemunho. O 9º mandamento é sobre a verdade. Ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso significa não mentir. É sobre honestidade. Nos tempos antigos, a verdade era fundamental. Este mandamento era para os israelitas protegerem a justiça e manterem a confiança. Mentir era um problema sério. Isso machucava as pessoas e causava injustiça. Esta regra era para proteger os inocentes. Era para manter a comunidade forte. Hoje, este mandamento ainda é importante. Ele nos ensina sobre verdade e confiança. É sobre justiça e igualdade. Ainda é um guia para muitos. Seção 11. O 10º mandamento, cobiça. O 10º mandamento é sobre contentamento. Ele diz: não cobiçarás. Isso significa não desejar o que os outros têm. É sobre ser feliz com o que você tem. Nos tempos antigos, os desejos causavam problemas. Este mandamento era para os israelitas manterem a paz e ensinarem contentamento. Cobiçar era um grande problema. Isso levava ao roubo e à inveja. Esta regra era para proteger os relacionamentos e manter a comunidade pacífica. Hoje, este mandamento ainda é relevante. Ele nos ensina sobre contentamento e paz. É sobre ser feliz e respeitar os outros. Ainda é um guia para muitos. Vamos refletir sobre sua importância. Seção 12. Influência nas sociedades antigas e medievais. Os 10 mandamentos moldaram muitas sociedades. Nos tempos antigos, eles guiaram os israelitas e se tornaram a base de suas leis. Eles afetaram sua cultura e vida cotidiana. Na época medieval, os 10 mandamentos continuaram a influenciar. Eles faziam parte dos ensinamentos cristãos. Muitas leis foram baseadas neles. Eles eram ensinados em escolas e igrejas. Eles moldaram os valores morais. Esses mandamentos eram mais do que regras. Eles eram um modo de vida. Eles ensinavam justiça, respeito e paz. Eles uniam as pessoas e guiavam os líderes. Eles protegiam os fracos. Hoje, a influência ainda é vista. Eles continuam a moldar nossos valores e ações. Seção 13. Relevância. Hoje, os 10 mandamentos ainda são relevantes. Eles nos ensinam valores importantes e guiam nossas ações. Eles nos ajudam a viver em paz. Muitas pessoas ainda os seguem. Eles influenciam nossas leis e moldam nossos valores. Esses mandamentos são sobre respeito, honestidade e justiça. Em um mundo em mudança, esses valores são fundamentais.
os 10 mandamentos ainda são um guia para muitos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada.